Boa noite. Mais uma vez é uma alegria imensa estar com os irmãos em torno da palavra de Deus. Essa é nossa, por mais que vá ter uma palestra amanhã, é o nosso segundo e último momento de culto, né, de sermão mesmo, em cima da Escritura. E quero mais uma vez agradecer todo o carinho do pessoal esqueci o nome, meu Deus, Comoceb, né? Brigaram comigo porque eu estava me referindo ao acampamento como Comoceb. Ao invés de dizer que é o nacional, Comoceb é que organiza. Aí eu meio que fui traumatizado de errar, eu fui olhar ali atrás. Mas eu quero agradecer a Comoceb, tá bom? Pelo convite de estar aqui no Nacional e de poder vê-los mais uma vez. Né? Presumo que é meio louco estar aqui 2 anos seguidos, então 3 não vai acontecer. Então, já quero agradecer, tá, por todo esse tempo que a gente passou junto, em torno da palavra de Deus, em torno da Escritura. Me senti muito honrado de estar com os irmãos. Hoje a gente vai para 2 Timóteo, no capítulo 3. A gente vai ler 2 Timóteo 3, 13 até 4, 5. Capítulo 3, verso 13, até o capítulo 4, verso 5. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 13. Diz assim a palavra de Deus: Mas os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Pois desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Eu te exorto, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra. Insiste a tempo e fora de tempo. Aconselha, repreende e exorta com toda a paciência e ensino, porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Mas, desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. Tu, porém, se equilibrado, em tudo sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela grandiosidade da tua palavra. Te louvamos porque tu não nos deixaste sem ensino. Somos gratos, Senhor, porque não somos abandonados em nossas próprias consciências, mas recebemos do teu Santo Espírito a tua voz através daquilo que é dito e registrado na Escritura. Obrigado, Deus. Obrigado, porque tu nos guia todos os dias através da tua voz. Então, como oramos ontem, Pai, oramos novamente hoje. Abre as nossas mentes para que nós possamos entender e crer e sermos cada vez mais transformados intelectualmente pela tua verdade. Abre os nossos corações, Senhor, para que nossos desejos, para que os nossos afetos, para que as nossas afeições sejam movidas por ti e que sejamos breves no amor da tua verdade. Toca em nossas mãos, toca em nossos pés, move o nosso corpo, Deus, o nosso espírito, para que nós possamos obedecer prontamente aquilo que o Senhor comissiona de nós. Que teu Santo Espírito mais uma vez sopre e nos mude, Senhor. Que então seremos mudados. Se nós te louvamos, no santo nome de Jesus. Amém. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, nas passagens que nós lemos, Paulo fala sobre a Bíblia. Paulo fala fundamentalmente sobre a palavra de Deus e sobre o nosso relacionamento com a palavra de Deus. Quem é que crê na palavra de Deus? Não, foi fraco, né?
Quem é que crê na palavra de Deus? Amém. Então por que você não vive a sua vida pautada nela? Então por que a tua existência não é regida por aquilo que é dito por Deus na sua palavra? Por que é que muitas vezes nós preferimos nossas ideias, as nossas vontades, as nossas percepções, do que aquilo que é dito na Escritura? Por que é que nós muitas vezes vendemos aquilo que é claramente dito na palavra da verdade, para que nós possamos nos conformar às ideologias do nosso tempo? Quem que crê na palavra de Deus? É fácil dizer com a boca. É fácil dizer amém. É fácil colocar espadas para o alto, né, e mostrar que trouxe a Bíblia para o culto. A gente mostra que realmente crê na palavra de Deus e que realmente foi movido pela Escritura e que realmente é transformado por aquilo que a Bíblia tem a nos dizer, é quando nós somos confrontados entre aquilo que a Bíblia diz e aquilo que o mundo diz. É quando a Bíblia e aquilo que é descrito na palavra de Deus vai fazer com que nós nos coloquemos em situações de conflito. E que em oposição com as falsas verdades do mundo, nós tenhamos a força moral proveniente do poder do Espírito Santo para permanecermos naquilo que é dito por Deus. Quando Paulo escreve a Timóteo a respeito da palavra, ele não está simplesmente trazendo uma declaração doutrinária, etérea, vaga, fantasmagórica a respeito de uma doutrina que para ele não faria muita diferença. Calhamaços de bibliologia que falam coisas que talvez a gente nunca vá ter interesse de ler de verdade. Paulo está falando sobre a vida comum e sobre a existência cristã de Timóteo e daqueles a quem Timóteo servia. E Paulo vai dizer muitas coisas sobre a palavra de Deus e sobre aquilo que nós chamamos de sola escritura, sobre essa fé e essa força de crença de que é a Escritura e a Escritura somente que rege a nossa fé. Aqui no versículo 13 que nós lemos, Paulo está falando a respeito dos homens sem Deus. E ele está em uma descrição, até um tanto longa, a respeito daqueles que se corromperam nos últimos dias. O capítulo 3 de 2 Timóteo é uma descrição de que nos últimos dias os homens vão se corromper. Os homens vão se entregar ao erro. Os homens vão se entregar à mentira. Os homens vão se entregar à maldade. No fim dessa longa descrição, que a gente lê no verso 13, Paulo diz que os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. O homem mau, o homem impostor, ele mente, ele engana, e ele se engana, e ele é enganado. A descrição do homem sem Deus, em 2 Timóteo 3, está relacionada à mentira, à enganação, à falta da verdade, ao erro. Então no verso 14, Paulo não fala mais dos terceiros, mas fala agora ao próprio Timóteo. Tu, porém, enquanto o homem sem Deus vivia no mundo do engano, tanto sendo enganado por falsas ideologias, quanto enganando na propagação das falsas ideologias, Timóteo, porém, em contraposição ao mundo, ele deveria permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Timóteo havia sido instruído desde a infância nas Sagradas Letras. E Deus havia desde a infância colocado Timóteo numa situação de aprendizado. Ele havia aprendido de Deus e sido instruído por Deus pela sua própria família. E sendo instruído nas Sagradas Letras, Timóteo deveria permanecer nelas e não ser retirado do caminho que ele havia recebido. Quantos de nós não somos doutrinados todos os dias no caminho de Deus? Quantos domingos não ouvimos a pregação da palavra? Quantos sábados à noite não ouvimos exortações dessa doutrina? Quantas escolas dominicais? Quantos cultos domésticos? Quantos dos nossos pais e mães e parentes e amigos mais velhos nos instruem no caminho de Deus? E muitas vezes, depois de uma vida dedicada ao Evangelho e à pregação da palavra, e de ouvir de novo e de novo e de novo aquilo que provém de Deus na Escritura, a gente entra na faculdade, a gente consegue um namoro ruim, a gente consegue um amigo que não presta, e a gente abandona, e a gente não permanece, e a gente não resiste naquilo que fomos instruídos desde o começo. É fácil abrir o coração para ouvir 1 ou 2 vezes do Evangelho. É fácil sentar passivamente num culto e ouvir durante 1 hora uma palestra a respeito de coisas espirituais. Mas e quando o mundo tenta arrancar as nossas raízes?
Mas e quando o nosso tempo tenta nos fazer descrer em tudo aquilo que a gente ouviu? E quando tentam nos tirar das doutrinas de nossos pais? E quando tentam nos arrancar da doutrina da nossa igreja? E quando tentam nos tirar daquilo que nós lemos todos os dias no Evangelho? Crer na Escritura é permanecer firme em um tempo de guerra. Crer na Escritura é permanecer forte e fiel quando tudo diz não. E tenta nos convencer a abandonar aquilo que ouvimos desde a infância. Aquilo que ouvimos no culto. Aquilo que nos instrui na escola dominical. Aquilo que todos os dias a gente recebe de Deus aqui. Tu, porém, em um mundo de trevas, permanece firmado na luz. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem você recebeu isso. Sabendo de onde veio essa verdade. Paulo está se referindo diretamente à família de Timóteo, pelo fato de desde a infância ele ter recebido daqueles que mais o amavam a verdade de Deus, a verdade da palavra de Deus. Ele recebeu uma instrução familiar, ele recebeu uma instrução que veio da sua própria mãe, que tinha o filho em alta estima. Não é? Quem ama mais um filho do que seus pais? Né? De quem tem mais interesse no bem-estar do filho do que aqueles que foram responsáveis por colocá-lo no mundo? Paulo diz que Timóteo deveria permanecer naquela doutrina que o colocava em contraposição ao mundo, porque ele não recebeu essa doutrina de qualquer um. Ele recebeu essa doutrina de pessoas que se importavam com ele. Às vezes, o mundo nos faz pensar que os ímpios, que os perdidos, que os homens das trevas se importam conosco. E na faculdade, eles não vão dizer, vem para o lado do capeta. Eles não vão dizer, abandona o bem e vem para o mal. Eles não vão dizer, sai daquilo que é melhor e vem para o que é pior. Satanás não aparece vermelho de chifre, de rabo e tridente. Geralmente o mal se disfarça de bem. E muitas vezes os homens sem Deus, para nos tirar do caminho da verdade, vão tentar nos fazer acreditar que eles estão se importando com o nosso bem-estar, com o nosso melhor, com aquilo que é superior, e que se preocupam em nós vivermos uma vida tão reclusa, que se preocupam com as crises internas que a gente passa por seguir ideologias tão retrógradas. E a gente acaba, em nome de ser bem aceito por aqueles que nos desprezam, nós rejeitamos a verdade que nos é entregue por aqueles que realmente nos amam, que realmente se importam conosco, que realmente vão estar lá quando a gente precisar, que é a família, que é a igreja, que é a família da fé, os filhos de Deus. E acaba que a gente se rebela contra aqueles que vão estar lá para nos receber de volta, para sermos aceitos por aqueles que sabemos que nos rejeitarão no primeiro momento que precisar. Acaba que a gente faz um teatro, uma farsa da rebelião. A gente se rebela contra os pais, a gente se rebela contra a igreja, porque sabe que eles vão continuar lá para a gente. E a gente tenta se fazer aceito pelos amigos do mundo, pelos colegas de faculdade, pelas pessoas do trabalho, pela namorada, pelo namorado, que no primeiro deslize nos abandona. Isso não é coragem. Isso não é coragem. Não é coragem você se rebelar contra as únicas instituições e as únicas autoridades que vão permanecer lá para você quando você voltar com o rabo entre as pernas. Coragem é estar você contra o mundo e você permanecer fiel. Coragem é você sozinho no DCE. Coragem é você sozinho contra a sua sala. Coragem é perder a namorada, é perder o namorado, mas permanecer na palavra de Deus. Coragem é se colocar contra todos aqueles que vão cuspir em você, que vão ameaçar você, que vão destruir suas oportunidades profissionais, que vão destruir suas oportunidades acadêmicas, que vão fazer você se sentir um lixo. Mas você diz, aqui eu permaneço, como disse Lutero diante do Papa. Aqui eu permaneço, porque eu sei que é aqui que está a verdade. O homem que encontra uma coragem que provém do Espírito Santo é um homem que permanece na palavra, ainda que seja ele contra o mundo. Poucas coisas me deixam mais emocionado do que a história de Atanásio. Atanásio foi um dos pais fundadores da igreja cristã, um dos grandes nomes na batalha em prol da doutrina da Trindade. O famoso credo atanasiano, né, vem muito dessa ideia. E se escreve muito de que na história da luta de Atanásio em prol da doutrina da Trindade, em prol de vários argumentos em defesa da fé, era como se tivesse Atanásio contra o mundo. Os homens se levantaram contra ele, a igreja se levantou contra ele, o Estado se levantou contra ele.
era um homem só. Era um homem só. Todos com as armas apontadas contra ele. Mas ele tinha a verdade do seu lado. Se você tem a verdade do seu lado, o mundo pode explodir e você permanece fiel na rocha, que é a verdade de Deus. Quando a gente cede à tentação de abandonar a verdade para permanecer firme na geleia da ideologia do mundo, a gente cai, a gente tropeça, a gente afunda na areia movediça da mentira. É fácil dizer que ama a palavra de Deus. É fácil gritar sola escritura num culto da reforma. Mas a gente defende a palavra, não é no culto. A gente defende a palavra, é no mundo. Quando tentam nos tirar da verdade e da centralidade daquilo que provém da palavra de Deus. Ele continua dizendo, pois desde a infância, no verso 15, sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Timóteo deveria permanecer nessa palavra esta que ele conhece desde a infância, que são letras sagradas. São as sagradas letras, diz Paulo, se referindo aqui ao ensino que provém da Escritura. Esse é um texto sagrado, esse é um texto santo, esse é um texto que provém da mão do próprio Deus. Os homens tentam zombar da Escritura, tentam fazer a gente acreditar que é um texto repleto de mitos, repleto de fábulas, repleto de ideologias compostas pela mentalidade de homens primitivos, mas é um texto santo, é um texto sagrado, que provém da mão do próprio Senhor Deus, que criou os céus e a terra. Esse texto sagrado, que Timóteo conhecia desde a infância, tinha um poder. Tinha um poder de fazer Timóteo sábio para a salvação. Sábio para a salvação. A salvação está atrelada a um tipo de sabedoria. Uma sabedoria que provém da palavra de Deus. A salvação é um ato sobrenatural. A salvação é um ato emocional. A salvação é um ato volitivo. Mas a salvação também é um ato intelectual. A Escritura tem o poder de nos fazer sábios para a salvação. A salvação se dá também em algo que acontece na nossa cabeça. A salvação se dá também em algo que acontece nas nossas compreensões, no nosso pensamento, nas nossas ideias. A salvação, ela não transforma só as nossas vontades, não transforma só os nossos movimentos, transforma também as nossas crenças, transforma os nossos pensamentos, transforma as nossas compreensões. O homem que encontrou Deus, ele tem uma mente transformada, ele tem uma compreensão transformada, e essa transformação de seu intelecto se dá justamente através da palavra de Deus. É a partir daquilo que vem da Escritura que nós lemos e vemos e observamos e entendemos e compreendemos o mundo. É por isso que em 1 Coríntios, o mesmo Paulo vai dizer que uma vez que nós encontramos a salvação, nós não seguimos mais o pensador dessa era, o debatedor dessa era, o instruído dessa era. Agora a gente se torna louco para o mundo, para ser sábio para Deus, porque recebendo o Espírito Santo, nós somos instruídos sobre as coisas de Deus e recebemos a mente de Cristo. Ao receber o Espírito de Deus, recebemos a mente de Jesus. O cristianismo não é religião fideísta, que desconsidera os aspectos intelectuais das coisas. Deus nos deu um livro. Você percebe isso? Ele não deu um desenho. Ele não deu uma dança interpretativa. Ele não deu uma imagem, ele não deu cores. Ele deu um livro. Ele deu um texto. Ele deu gramática, ele deu uma língua. 3, na verdade. Ele deu vários estilos literários, ele trouxe um conteúdo extenso, profundo, para que você tivesse a sua mente transformada, para que você fosse afetado por aquilo que ele tem a lhe dizer a respeito do mundo e das coisas. A Bíblia não fala apenas a respeito de algumas coisinhas devocionais. Ele fala a respeito de tudo e é uma lente para a compreensão de todas as coisas. Quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, nós recebemos o poder para compreender aquilo que Deus nos diz pela sua palavra. Quando rejeitamos a Escritura, quando abandonamos a palavra de Deus, quando nos pautamos por achismo, por arrepio na espinha, por conselhos ruins, pelas ideologias do tempo, e rejeitamos a Escritura, nós rejeitamos a única coisa que pode nos tornar sábios para sermos salvos. É na Escritura que nós encontramos salvação.
É na Escritura que nós encontramos Deus nos instruindo para sairmos do inferno. A salvação se dá pela compreensão da palavra de Deus. É por isso que Paulo vai dizer em Romanos 1,16 que ele não tem vergonha de forma alguma da mensagem do Evangelho. Mensagem essa do Evangelho que é descrita na Escritura. Porque essa mensagem é poder. Poder para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque como está escrito, o justo viverá pela fé. É justamente através daquilo que é descrito na palavra de Deus que nós encontramos o poder para a nossa salvação. E o poder para a nossa salvação afeta a nossa mentalidade. Às vezes, o homem se coloca no caminho da condenação, porque ele abandona o caminho da sabedoria. Ele se coloca no caminho da condenação, porque ele ama mais a loucura que a verdade, a falsidade, que a realidade que provém da manifestação da Escritura. Lemos mais outras coisas, ouvimos mais outras coisas do que o próprio Deus falando conosco. Isso começa em abandonar o devocional. Isso começa em abandonar a leitura da palavra. Isso começa em conseguir ler as Crônicas de Gelo e Fogo, volume 1, em uma semana, e demorar 3 anos para ler Tito. Eu estava uma vez na escola dominical, estava dizendo que a gente tinha que ler mais da Bíblia, passar mais, talvez horas lendo a Bíblia. A irmã, diaconisa da igreja, quase, líder do Ministério de Senhoras, disse: Iago, você não acha isso muito radical? Horas por dia lendo a Bíblia, meu Deus do céu. Na época eu era um pequeno púbere, mais púbere do que hoje. E eu fiquei calado, não soube dizer muita coisa. E, sei lá, alguns minutos à frente na conversa, entramos numa conversa sobre literatura. E, meu Deus, eu passei em uma madrugada, eu li o Código da Vinci, a mesma pessoa. E eu fiquei achando que ele estava me zoando. Porque na mesma conversa, acho loucura ler horas a Bíblia num dia, acho normal numa madrugada ler Código da Vinci. É normal, quando sai o novo seriado no Netflix, você fazer aquela maratona maravilhosa de Stranger Things, né? Vai sair Flash, tem as coisas e tal, você quer assistir, sai os episódios tudo de uma vez, você faz aquela maratona, você baixa tudo, nova temporada e tal, horas no dia assistindo. 4 horas na frente da TV, 5 horas na frente da TV, 10 horas na frente do computador, horas na frente do Facebook. E a gente vai ouvindo. Você pensa que não, você pensa que está desligado, você pensa que está de férias da fé, mas você está recebendo pregação sobre como é que funciona a vida, recebendo conversas de como funciona a existência humana, todo dia ouvindo uma pregação diferente da postagem do Facebook, do comentário do amigo, da novela, do filme, da TV, do seriado. O mundo está pregando para você todos os dias, você está pregando para você todos os dias, e se você não ouvir a pregação da Escritura ao seu coração todos os dias, você abandona a sabedoria que lhe torna sábio para a salvação, a sabedoria que é poderosa para lhe salvar. E você rejeita aquilo que é voz de Deus para abraçar as vozes do mundo. Existem muitas vozes no nosso tempo. Nem todas com sons incertos. E somos influenciados das mais variadas formas para acreditar em ideologias que nos afastam da verdade. Há uma sabedoria, irmão. Há uma sabedoria que lhe salva. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, desfazendo do conhecimento de Deus, com um discurso do tipo: olha, enquanto a gente fica discutindo doutrina, discutindo teologia, esses negócios de arminianismo, calvinismo, esses negócios mais difíceis aí, isso é coisa de teólogos, a gente tem que se preocupar com a salvação dos perdidos, aleluia. Né? E é um papo assim, todo espiritual, né? Tem que se preocupar com a salvação das almas, não com esses debates intermináveis da teologia. Peraí. Como é que a gente consegue contrapor a compreensão e o aprofundamento na verdade que provém da Escritura e a salvação da alma do homem, se é justamente a doutrina que provém da Escritura que torna o homem sábio para que ele seja salvo? Como é que nós podemos contrapor o aprofundamento doutrinário na verdade de Deus com a salvação dos perdidos, se Paulo está justamente dizendo que o que vai manter Timóteo salvo no caminho de Deus é esse aprofundamento nas sagradas letras em contraposição à mentira do mundo? É por isso que tem tantos desviados. É por isso que a gente tem uma fé de papelão. Porque a gente quer ficar na linha do inferno. A gente quer ficar no slackline da salvação, sabe? Ali na corda bamba. Tentar ficar ali, se eu ficar sustentado ali, meio que pro lado, meio que pro outro, tá bom. Mas não tá bom. Porque quando o vento bate mais forte, se não estiver firmado na profundidade da verdade,
eu caio. Se eu não estiver firmado na profundidade das grandezas daquilo que é revelado em Deus, eu me estabefo no chão. A gente não pode ficar no meio do caminho, a gente não pode ficar na corda bamba, a gente não pode ficar na beirada do precipício pensando o quão mínimo eu tenho que saber da Bíblia só para permanecer indo para o céu. O quão pouquinho eu posso ter de cristianismo, de conhecimento de Deus, só o suficiente para não queimar no lago de fogo e enxofre. Eu estava vendo uma postagem no Facebook de um pensador brasileiro, e ele estava comentando sobre uma premiação que ele recebeu na Romênia certa vez. Ele é católico, e uma pessoa comentou lá: olha, muito legal essa premiação que você recebeu na Romênia, mas bom mesmo vai ser quando no último dia tu ouvires a voz do Senhor, entra servo meu, não é, no gozo do teu Senhor e tal. E o pensador, muito bem-humorado, e um pouco herege também, respondeu: olha, agradeço muito o seu comentário e tal, mas se Jesus disser, entra rápido, antes que o capeta perceba, para mim tá bom. Né? E às vezes a gente tem esse tipo de ideologia no nosso pensamento cristão. Quão mínimo eu tenho que ter de cristianismo para ir para o céu? Quão pouquinho de conhecimento de Deus eu preciso? Aí a gente tem aquela infame frase, que você já disse, você vai assumir que você já disse isso. Não, mas não quero discutir essa doutrina, porque não influencia a minha salvação. Opa, é como se eu dissesse: não, Isa, eu não quero discutir esse assunto do nosso casamento, porque não vai fazer a gente divorciar. Se não divorciar, não precisa resolver. Quer dizer que a qualidade do seu relacionamento com Deus não importa? Só o que importa é que não divorcie? Só o que importa é conseguir ir para o céu no fim das contas? Não está mais relacionado com sua intimidade com o Senhor, no seu aprofundamento em ouvir a voz do seu Deus, em você ouvir o Senhor falar com você, e você ouvir o Espírito Santo transformar a sua vida? Tudo é sobre a sua aposentadoria, está garantida e pronto? Porque às vezes parece que é isso. A gente quer o mínimo, só o suficiente para ir para o céu. E a gente perde o fato de que Deus está conversando conosco na palavra dEle. E quer ouvir a voz dEle que nos transforma, que nos eleva, que traz o céu para o nosso coração e nos faz pessoas mais profundas, mais maduras. Você não está cansado? Você não está cansado da dúvida? Você não está cansado de ficar balançado para as coisas que os colegas da faculdade dizem? Você não está cansado de não saber o que é a verdade e o que é a mentira? Você não está cansado de uma vida cristã baseada em achismos os mais variados? Você não queria ter mais aço na tua coluna espiritual? Você não queria ter mais força nas suas compreensões de Deus? O que lhe separa de uma fé forte é o seu contato com aquilo que o Espírito revela na Escritura. O que lhe separa de um aprofundamento no conhecimento de Deus é a preguiça, é as ocupações do mundo, é o temor dos homens, é a falta de interesse. A gente vive numa época tão humilde que o homem não acredita mais na tabuada de somar. Agora ter certeza é um xingamento. Agora você ter uma posição firmada, você ter uma opinião, é coisa de gente orgulhosa. O simples fato de crer se tornou uma ofensa ao mundo moderno. Agora, humildade é dizer que, olha, é só a minha opinião. Humildade é dizer, olha, eu não quero dizer que isso é o certo, que isso é a verdade, sabe? Mas é só a minha percepção da minha janela existencial. Né? Não estou querendo impor isso para vocês. Você tem que pedir desculpas por acreditar em alguma coisa. Você tem que pedir desculpas por crer que algo é um fato. E chega num tempo que você vai ter que provar que o céu é azul para o mundo moderno. E a gente engole isso. E a gente aceita isso. E a gente acha que precisa ser humilde, tão humilde, ao ponto de não crer em nada que a palavra de Deus diz. Isso é um debate muito difícil, eu não quero entrar nessas questões polêmicas. Você tem que entrar nas questões polêmicas. Você tem que se interessar pelo que é difícil. Você tem que se aprofundar na verdade de Deus. Ele não escreveu um almanaque de 12 páginas. Ele escreveu um trabuco gigante. É impresso num papel vagabundo para poder ficar pequeno. Se fosse impresso em papel livre, era telefônica, aquele negócio debaixo do braço, era um vademecum. Deus está falando, meu irmão, e Ele está falando muitas coisas, e você não está ligando para isso. Deus está falando e você não está ouvindo. Deus está falando e você ainda está no Netflix. Deus está falando e você ainda está no Facebook. Deus está falando e você está de namorada em namorada. Deus está falando e você não sai do WhatsApp. Deus está falando e você não se importa. E levanta a mão e diz que crê na palavra. Existe
existe uma verdade que nos torna sábios para a salvação. E se a gente ignora essa verdade, a gente ignora a voz do próprio Deus em nos apresentar Cristo Jesus. É por isso que o verso 15 diz: pois desde a infância sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Amamos a Escritura porque é ela quem nos revela Jesus. Porque é ela quem nos revela Cristo. É ela quem nos revela Deus. Às vezes os homens dizem: não preciso de teologia, eu só preciso de Jesus. Mas Jesus, meu amigo, só é revelado pela teologia. Jesus só é revelado pela Escritura. Eu não preciso de doutrina porque eu tenho um relacionamento íntimo com Cristo, mas é unicamente a Escritura que revela quem é esse Cristo. É unicamente o texto que nós temos aqui, meu irmão. A voz de Deus falando conosco, que nos revela quem é a pessoa de Jesus. Se você ama Jesus, se você é uma pessoa do Filho, você precisa amar a voz que revela o Filho. Você precisa amar aquilo que revela a pessoa de Jesus Cristo. Não dá para ter um relacionamento com Cristo sem ter um relacionamento com a palavra de Deus. Não dá para ter um relacionamento íntimo com o nosso Salvador se você não tiver um relacionamento íntimo com a palavra que revela o nosso Salvador. É esse texto que nos mostra o caminho da salvação. É esse texto que nos mostra o caminho da comunhão com Cristo. É esse texto que nos mostra quem é a pessoa de Jesus. É por isso que o verso 16 vai dizer que toda a Escritura é divinamente inspirada. Toda. Existe um princípio reformado famoso do sola Scriptura, né? Apenas a Escritura é nossa regra de fé e prática. Mas há um outro princípio reformado que às vezes a gente não conhece, que é o tota Scriptura. Não apenas só a Escritura, mas toda a Escritura. A Bíblia inteira é inspirada. A Bíblia inteira é voz de Deus falando conosco. Até as partes que você não gosta. Até as partes que te ofendem. Até as partes que você acha machista. Até as partes que parecem mito do Oriente Próximo. Sabe papo de dilúvio, criação, barro, submissão, sexo antes de casamento? Sabe esses negócios que você lê e tenta achar uma interpretação diferente? Então, toda a Escritura é inspirada. Nenhum pedaço está errado. Nenhum pedaço escapou da mão de Deus. Nenhuma parte pode ser rejeitada. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa e útil. Isso é maravilhoso. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil. Às vezes a gente vai ler no Antigo Testamento e se pergunta por que aquele negócio está ali, né? Plano de leitura anual, você provavelmente já parou o seu, já desistiu, porque chegou em Levítico, né? Chegou em Números, né? E chegou ali na prova dos 9 do plano de leitura anual. Se você aguentar o Pentateuco, chapa, você vai, né? Se você parou ali em Levítico, Números foi, não deu, já desistiu, não deu mais, né? Eu sempre começo no Novo Testamento, que é para poder, né? Senão, que eu já estou ali, né, mais garantido e tal. Vai Mateus, Lucas, né? Você vai pulando genealogia, você não tem aquele, né, saco para aquele ritual todo. Mas toda a Escritura é útil. Toda ela possui algo para nos dizer. Até nas coisas mais obscuras, dos princípios morais mais anacrônicos do Antigo Testamento, possuem algum princípio moral que é útil para a nossa vida. Ora, Paulo encontra lições nas descrições de como é que você cuidava de boi. Ele vai dizendo: olha, não ata a boca do boi enquanto o boi está debulhando. E Paulo pergunta: é por acaso acerca de bois que Deus está preocupado? E ele diz: de forma alguma, mas escreveu aquilo para falar de nós. E ele vai dizer que as lições sobre bois tinham um aspecto moral por trás daquilo que poderia ser aplicado a um contexto até relacionado com pastorado no Novo Testamento. Tudo aquilo que aparece na Escritura tem algo a nos dizer sobre Deus, sobre a fé, sobre o relacionamento com Cristo. Toda a Escritura é útil. Genealogia é útil. Lei civil e sacerdotal do Antigo Testamento é útil. A Escritura é útil, ponto. Toda ela afeta a sua vida prática, ponto. Às vezes a gente aprende no seminário, nas aulas de homilética, né? Você precisa de um sermão prático. Você tem que mostrar o texto, mostrar que ele tem que fazer dele útil, tem que fazer ele prático. E eu sempre achei essa linguagem meio estranha, sabe?
Porque se eu tenho que fazer o texto prático, é porque eu tenho que transformar o texto em algo que ele não é. E o texto é prático, o texto é útil. Se minha pregação não parece útil, não é porque eu não estou aplicando bem o sermão, é porque eu não estou mostrando o que o texto realmente significa. Porque o texto é útil, o texto é prático, a palavra é para a vida. Se o meu sermão parece uma coisa muito etérea, muito fora da realidade, é porque eu não estou pregando direito. A falha é minha, não é do texto. Porque toda a escritura é útil, toda a escritura é prática, toda a escritura afeta a tua vida. Deus não escreveu para instruir a sua mente simplesmente. Ele escreveu para mudar a tua vida, para transformar a tua existência. Às vezes você vive uma vida miserável, simplesmente porque você se recusa a ser transformado pela utilidade da palavra de Deus. A gente raramente consegue aplicar a verdade de Deus na nossa vida. Perguntar o que é que a Escritura tem a dizer sobre as coisas comuns da existência. Sobre o namoro, sobre o emprego, sobre o relacionamento com a mãe, sobre a viagem, sobre as coisas menores, sobre o esporte, sobre o investimento, sobre os jogos. A Escritura ela é útil, e toda ela é útil para transformar a nossa vida, para mudar a nossa vida. Precisamos de uma vida vivida de acordo com a palavra de Deus. Precisamos dizer que cremos na Escritura e que ela é a regra de prática para a nossa vida, no modo como a gente vive. Se eu gritar para você que tem uma bomba aqui, não tem não, calma aí, tá, pelo amor de Deus. Tinha 2 pessoas dormindo que levantou a cabeça, vi ali, né? Tem calma, fica quieto. Tem bomba não, pelo menos até onde me consta, né? Bem, pô, eu digo que não tem, né? Alguém, não, sabe-se lá. Mas eu digo, tem uma bomba aqui, gente. Como é que você prova que acredita em mim? Você levanta e sai voado, meu irmão. Você corre para longe como se não houvesse amanhã. Você não olha nem para trás. Deixa a namorada de lado e corre, né? Que geralmente é assim, né? Os machos estão meio frouxos. Né? Então você bota a namorada debaixo do braço e corre, né? Você corre, você sai voado, você acredita. Se você acredita no que eu estou dizendo, você age de acordo com o que eu estou dizendo. Se alguém está lendo o Google Maps, você está numa viagem, lugar que você não sabe onde é, e você pergunta para onde é que a gente vai agora, eu digo, vira à direita ali. Como é que eu provo que eu acreditei naquilo ali? Eu vou virar o volante para a direita e pegar a rua que o meu copiloto está dizendo. Se eu digo que acredito na palavra de Deus, se eu digo que acredito na Escritura, como é que eu provo isso? É extremamente óbvio. Mas como é que a gente diz que acredita na Escritura e não aplica a Escritura na nossa existência diária? A gente diz que acredita na Escritura, mas quando a Escritura diz que o nosso comportamento deve ser tal e a gente vive outro comportamento, quando a Escritura grita, tem uma bomba nesse relacionamento, e a gente não corre. Quando a Escritura diz, esse é o caminho errado, vira à direita, e a gente não vira, a gente está crendo na Escritura? A gente está abraçando o princípio reformado do solo da Escritura, aleluia? A usar uma camisa reformada, a vir para um evento que fala de reforma, a gostar da confissão de fé de Westminster, aleluia, presbiteriano e tal, aquele negócio, né? Os presbiterianos tudo que feliz, né? Aquele negócio aí, tem uns 4 que eu sei, né? Tem uma galera presbiteriana, já levantaram a mão ali, ó. Esse presbiteriano estão com vergonha, né, pelo visto. É um tão tímido, né? Tá melhorando, um dia a gente chega lá. Porque presbiteriano, né, mais calmo, né? A gente tem que entender isso, né? Tá tranquilo. Não chega lá também, né? Pode ficar aí no caminho da tranquilidade e da calmaria. Tá bom. Sou batista regular, então sou pior que vocês nesse sentido. Ou melhor, dependendo do ponto de vista. A gente é mais calminho também. A gente prova que realmente acredita na palavra de Deus quando a gente aceita e pratica e vive as instruções da palavra de Deus para a nossa existência diária. Quando a gente vive de acordo com aquilo que a palavra instrui e da utilidade que provém dela. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. A Escritura é útil para a instrução, útil para o ensino, útil para a correção, útil para o aconselhamento, útil para a repreensão, útil para a mudança de vida. A Escritura é útil para tudo aquilo que nós podemos fazer como igreja, a fim de instruir, edificar e servir e ensinar a outro. O que a gente tem usado nos nossos aconselhamentos? O que a gente tem usado no nosso ensino? O que a gente tem usado
no nosso conselho, no nosso consolo. A amiga chega chorando, briga no namoro, frustração profissional. Que palavra a gente tem para dar? É uma palavra genérica de autoajuda que a gente viu no Mais Você, da Ana Maria Braga, né? O trecho da fala do Bial, né? Aquelas coisas. A gente tem algo de Deus para transmitir? A gente tem algo da Escritura para dar? Eu vou falar isso com muito cuidado, com todo o respeito que eu posso. Mas o que é que a gente tem colocado nos nossos aconselhamentos? Eu não tenho nada contra a psicologia. É uma ciência que existe e que deve ser respeitada como tal. Mas será que muitas vezes a gente não tem trocado aquilo que é claro na Escritura pelas ciências do nosso tempo? Que deve ser estudada, deve ser conhecida, obviamente. Mas muitas vezes a pessoa chega para a gente e o pastor está transmitindo algo da palavra de Deus. E às vezes quando o aconselhamento aperta aqui o número do psicólogo, vai lá e resolve. E a gente terceiriza o aconselhamento. E às vezes o que o psicólogo vai fazer é pregar. Eu já vi isso. A irmã com dificuldade foi no pastor, o pastor tentou lá usar um ou outro em psicologia com a pessoa, não deu certo, encaminhou para o psicólogo crente pregou o evangelho e resolveu. E às vezes a gente não crê mais no poder da palavra. A gente só crê no poder da terapia. A gente não crê mais no poder da palavra. Tem que usar hipnose. A palavra não dá, tem que fazer uma regressão, tem que fazer um acompanhamento, tem que tomar um remédio. E às vezes tem que tomar um remédio, às vezes tem que fazer uma terapia. Mas muitas vezes a gente descrê no poder da Escritura. A gente descrê no poder da palavra. A gente descrê que a palavra de Deus é útil para transformar o homem, para mudar a mente, para mudar o comportamento, para transformar o coração. Ela é útil. Ela tem poder. E nós precisamos usar mais da Escritura na conversa diária, no aconselhamento comum. Lendo esse texto, eu tomei uma decisão para a minha vida, há um tempo. Eu decidi que sempre que eu tivesse um conflito no meu casamento, eu ia pregar. A Isa pode contar essa história para vocês de forma melhor depois. Vou expor minha vida pessoal aqui, mas depois ela briga comigo, que eu não combinei isso. Né? Não briga não, porque ela é uma pessoa amorosa. Né? Se ela brigar, eu prego. Né? Eu decidi que sempre que tivesse uma briga, eu ia pregar. Por quê? Porque assim eu trazia a palavra de Deus para o meu coração e para o coração da minha esposa num momento de dificuldade. Quando eu quisesse gritar, eu ia falar de Jesus. Quando eu quisesse reclamar, eu ia falar do Evangelho. Sabe o que aconteceu? A gente quase não briga mais. A gente começa a brigar, começa a ter um conflito, a gente fala da Escritura e se resolve. E a gente consegue conversar. Eu comecei a ensinar isso para os homens da igreja. E os homens me ligavam: Iago, estou com conflito no casamento, estamos com problema, estamos gritando, estamos brigando. Ela pegou a certidão de casamento para rasgar, e eu joguei a panela para lá, e a gente quis eu sair de carro, eu atropelei o motoqueiro. E eu não estou mentindo não, gente. Se isso for pro ar, eu vou ter um problema com a pessoa. Tá? Desculpa. Não vou dizer quem é, né? Digo, cara, prega. Prega o Evangelho. A pessoa me liga e diz: Iago, eu estou com um conflito na empresa. Os funcionários não se dão bem. Os funcionários todos crentes, mas não conseguem se relacionar bem. Prega. Ou pega a pregação do culto de terça-feira e prega na tua empresa. E sabe o que é que eu vi acontecer? Empresas melhorando. Relacionamento entre funcionários progredindo. Casamentos ficando cada vez mais estáveis. Porque as pessoas começaram a acreditar no poder da palavra. Começaram a acreditar no poder da Escritura. De que trazer Deus para a briga resolve. De que trazer Deus para a empresa resolve. De que quando a gente para de confiar no braço de carne e começa a confiar que a palavra de Deus é útil para o ensino, para a instrução, para a repreensão, para tudo, melhora a vida. As coisas começam a funcionar melhor. Quando a gente crê no poder da Escritura e no poder da palavra de Deus em transformar e mudar a vida do indivíduo. Por isso que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa, a fim de que um homem, verso 17, a fim de que um homem de Deus tenha a capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Ao meio do século XXI tem uma tradução um pouco diferente, eu gosto muito da atualizada, né, que é a tradução que vocês usam mais. Ela é suficiente para que o homem seja perfeito e perfeitamente equipado para toda boa obra. Suficiente. Basta a Escritura. Basta a Escritura. Tendo a Bíblia, meu irmão, você tem tudo.
Tendo a Bíblia, você tem aquilo que é suficiente para a fé e para a piedade. Tendo a Bíblia, você tem o que é suficiente para saber como viver uma vida santa. Tendo a Bíblia, você tem o que é suficiente para saber como viver uma vida que agrada a Deus. Claro que a Bíblia não diz tudo de forma extensiva sobre todas as coisas. Ela não vai dizer sobre qual é o melhor drible para usar. Ela não vai dizer sobre qual é a melhor maneira de você editar uma foto no Photoshop. Ela não vai dizer qual é o melhor ISO para foto. A Bíblia não é uma declaração extensiva sobre todas as verdades do mundo. Mas tudo aquilo que é concernente à fé e à piedade, a gente não precisa de nada além daquilo que é revelado na Escritura. Tudo aquilo que fala sobre o nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com os outros, nosso relacionamento com a fé e com Cristo Jesus, tudo está aqui. Ela é suficiente para que o homem seja perfeito no seu relacionamento com Deus e perfeitamente preparado para toda boa obra. Temos que confiar mais na Escritura. Ela não precisa de ajuda, ela não precisa de muleta, ela não precisa de reparo. Nós temos a palavra de Deus e ela basta. Temos a palavra de Deus e ela é suficiente. Não precisamos andar quilômetros e quilômetros atrás de novos gurus, de novos profetas, de novas revelações majestáticas a respeito das grandiosidades ocultas de Deus. Precisamos da palavra. Precisamos da palavra. No seu quarto, na sua casa. Você não tem que ir no Himalaia. Você não tem que ir na Índia passar 8 meses trancado num monastério para ter uma revelação profunda. Passar 10 dias num ritual de meditação. Você precisa da palavra de Deus aberta na sua frente. Um coração aberto pelo Espírito Santo para receber do Senhor. E a voz de Deus entrando no seu coração pela leitura da palavra da verdade. Ela é suficiente. Ela basta. Ela é tudo. Porque Deus escolheu se revelar por ela. Por isso que Paulo vai exortar Timóteo. Vai usar uma linguagem elevada para falar com Timóteo no capítulo 4. E vai dizer: eu te exorto diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino. Paulo está evocando aqui imagens grandiosas para evocar Timóteo a um comportamento, a uma prática. Eu te exorto diante de Deus, diante de Cristo Jesus, esse Cristo que há de vir julgar os vivos e os mortos, e que fará isso pela sua vinda, e que fará isso pela configuração e instauração do seu reino. Prega a palavra. Prega a palavra de Deus. Prega não a respeito da palavra. Não fala coisas legais com um pouco de palavra. Não mistura alguma mensagem motivacional legal, algum coaching espiritual e algum pouquinho de teologia. Ele diz: prega a palavra. Não é prega a respeito da palavra, não é prega sobre a palavra, é prega a palavra. A pregação da palavra de Deus precisa ser uma emanação daquilo que o texto diz. A pregação da palavra de Deus precisa mostrar que é Deus quem está falando com o seu povo. Já que estamos comemorando a reforma, uma das minhas confissões reformadas favoritas é a segunda confissão helvética. É pequena, vale a pena você ler. Na segunda parte da segunda confissão helvética, diz uma das declarações históricas que mais tocam a minha alma no meu ministério como pastor. A segunda confissão diz: a pregação da palavra de Deus é palavra de Deus. A pregação da palavra de Deus é palavra de Deus. Quando a palavra é pregada, Deus está falando com o seu povo. Quando a palavra é pregada com fidelidade, é o próprio Deus que está se manifestando oralmente à sua igreja. Paulo ordena que a pregação de Timóteo sobre a palavra de Deus seja a palavra de Deus. Prega a palavra. Será que nós paramos para ouvir os sermões com essa reverência? Será que nós paramos para ouvir a pregação da palavra de Deus crendo que o próprio Deus está falando conosco? Que é Deus quem está falando com a igreja? Que ainda que Deus esteja usando um pecador, é Deus quem está se manifestando quando ele é pregado com fidelidade, de acordo com o que está escrito? Prega a palavra. Essa é uma mensagem para os pastores. É uma mensagem para os líderes, para os que pregam, os que sobem num púlpito para falar a respeito de Deus. O que é que você tem falado para a igreja? O que é que você tem dito? É historinha, é foco nas mais diversas ilustrações, piadocas aqui e ali, e algum versículo jogado daqui para lá? A nossa pregação precisa ser a voz de Deus, dita no texto. Porque eu não tenho uma gota de autoridade para falar o que eu acredito. Eu não tenho uma gota de autoridade para trazer as minhas ideias. Eu não posso vir aqui e falar o que eu quiser.
Eu tenho que falar o que o texto fala. Eu tenho que dizer o que Deus diz. E essa é a missão do pastor. É não ter sua própria voz. É unicamente se esforçar cada dia para ser voz do divino. E para falar o que fala outro. É ser nada mais do que um holofote que aponta para fora de si. Será que os nossos sermões têm sido isso? Será que as pregações na sua igreja têm sido assim? Porque senão, meu irmão, tema. Tema pela sua própria fé. Porque o ambiente de culto é um ambiente para ouvir Deus. Não é para ouvir os homens, simplesmente. Não é para ouvir as pessoas, não é para apreciar belezas artísticas, é para ouvir Deus falando conosco. Procure igrejas, procure pregadores que pregam a voz de Deus. Porque se o pregador não prega a voz de Deus, ele está falando o que não deveria falar. Ele não está dizendo que realmente acredita no solo da Escritura. Porque ele acredita que tem que fazer comentários inspirados sobre o texto. Às vezes até a nossa leitura do texto revela o nosso pouco contato e o pouco de respeito que a gente tem pela palavra de Deus. A gente lê o texto rapidinho, porque aquilo que a gente tem a dizer sobre o texto parece que é mais importante que o texto. Um pastor do meu seminário costuma dizer assim: olha, quando você for pregar, leia muito bem o texto que você vai pregar sobre, porque pode ser a única coisa boa do sermão, né? A gente tem que tomar mais cuidado com o texto, com aquilo que é dito, com aquilo que está escrito, porque é o próprio Deus que fala aqui. É o próprio Senhor que está falando, e o pregador precisa pregar a palavra a tempo e a fora de tempo, insistir, estar preparado a tempo e a fora de tempo para pregar essa palavra, aconselhando, repreendendo, exortando com paciência e doutrina. Minha tradução diz com paciência e ensino. A pregação tem que ter ensino, tem que ter doutrina. O aconselhamento tem que ter doutrina. A exortação tem que ter doutrina. Ninguém pode se levantar diante da igreja e falar da sua própria voz. Deus é que tem que falar. Deus é que tem que ser o instrumento. Deus é que tem que ser o orador de todo culto. Às vezes há longos e diversos comentários sobre a vida pessoal do pastor, sobre seus sonhos e desejos pessoais, antes mesmo da leitura do texto bíblico e daquilo que Deus tem a nos dizer. Às vezes nossa pregação só tem o texto bíblico para cumprir tabela. Eu vou falar mal da minha denominação, porque eu fico melhor assim, né? Mas sabe qual é a brincadeira dos 3 pontos da pregação batista? Né? Os 3 pontos da pregação batista é: você lê o texto, você sai do texto e você nunca mais volta para o texto. Né? Passo 1, passo 2, passo 3. Passo 3, você lê o texto e depois que você lê o texto e a pessoa começa a falar, você se pergunta por que ela lê o texto. Porque a pregação poderia ter se sustentado naturalmente sem a leitura. Porque a gente às vezes lê porque é costume ler antes de começar. Mas a gente lê e não fala do que foi lido. Não se aprofunda no que foi lido. A gente lê um texto que fala coisas maravilhosas sobre amor. E a gente faz alguns comentários aleatórios sobre amor. Puxa um versículo ali, outro acolá. E não aprofunda em nada. Precisamos de cultos centrados na palavra. Precisamos de pregadores que amam e se aprofundam na Escritura. Precisamos de uma igreja firmada na verdade. Porque foi para isso que a reforma aconteceu. Foi para que o culto não fosse mais em latim. Foi para que não houvessem simplesmente homilias vazias, com linguagens rebuscadas, que falam de doutrinas de homens, mas para que nós tivéssemos a possibilidade de ter a palavra na nossa língua, de ter a tradução do texto bíblico, de termos Deus falando ao nosso próprio coração, de conferirmos tudo através da palavra de Deus, de termos cada vez mais anseio pela verdade. Porque os homens estão ansiosos pela verdade em um tempo de mentira e de engano. Às vezes a gente quer fazer o ministério de jovens crescer, e a gente adiciona de tudo. Precisa de uma banda melhor, de um culto mais dinâmico, talvez de um pregador de fora, alguma coisa que mova o pessoal. Sabe o que é que faz o ministério de jovens crescer com saúde? Palavra, é doutrina, é ensino. Se for para crescer de outro jeito, que morra, que diminua. O povo vai sair da igreja, vai tarde. Pode ir embora, pode ir embora. Você está aqui por quê? Você veio para o Nacional por quê? É para namorar? Dá para namorar no carnaval. Vai lá. É para ver os amigos? Dá para ver os amigos no bar, dá para ver os amigos na escola, dá para ver os amigos em todo canto. Para estar que tem piscina, né? No clube tem. Eu creio que vocês estão aqui pela palavra de Deus.
Eu creio que o que faz vocês todos os dias estarem diante de Deus, o que faz com que vocês estejam várias vezes por semana nos cultos, nas reuniões da igreja, não é porque há um ambiente social agradável. É porque Deus vai falar ao seu coração. E é esse o único motivo que deve levar o homem para o reino de Deus. É o único motivo que deve levar um grupo de jovens a crescer e a se aprofundar. Senão ele não está crescendo. Você está colecionando ímpios debaixo do teu arraial. E depois você vai ter que usar métodos carnais para manter gente carnal vivendo na igreja, como diz Mark Dever. Precisamos de mais pregação da palavra, porque é a pregação da palavra que afasta os falsos e mantém os que verdadeiramente amam a Deus. Uma igreja precisa crescer de forma saudável. E a única forma saudável de uma igreja crescer é se ela cresce através da palavra da verdade. Porque chegará um tempo, meus irmãos, chegará um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Os homens não vão aguentar a verdade. Os homens não vão aguentar a pregação da palavra de Deus. Eles vão se remexer na cadeira, eles vão se levantar, eles vão embora, eles não voltam mais porque não gostam do pregador. Mas eles não gostam da verdade de Deus. Haverá um tempo que os homens não suportarão essa doutrina, mas desejando ouvir coisas agradáveis. Literalmente no grego é sentindo coceira no ouvido. Sabe aquela coceirinha no ouvido que você tem que pegar o cotonete e esfregar e ficar aquele negócio gostoso, sabe? Aquela coceirinha do cão que você tem que ir lá arrumar. Vai ver, entope o ouvido, é um inferno aquele negócio. Os homens sentirão coceira nos ouvidos por ouvir a mentira, por ouvir o engano, por encontrar alguém que fique de pé diante deles e lhes venda mentiras e pregue o que é falso e diga que vai ser tudo bem, que vai dar tudo certo. Basta dar o trízimo para o profeta certo. Basta determinar, basta declarar, basta tomar posse, basta ter um pensamento positivo. Os homens estão ansiosos pela mentira. Que lhes digam que o pecado não é tão grave assim. Que não tem problema viver desse jeito. Que não faz mal só um pouquinho. E os homens vão sentir coceiras no ouvido pelo que é falso, pelo que é mentiroso. E não suportarão a verdade da doutrina de Deus. Por isso, a palavra tem que ser pregada. Por isso o ensino precisa ser contundente, claro e transmitido através da voz de Deus. Porque os homens levantarão para si, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. Os homens vão levantar líderes falsos, vão votar em unanimidade em assembleia para que Satanás reine sobre suas vidas. Eles vão levantar para si falsos líderes, falsos mestres, homens que lhes pregue a maldade que eles desejam, enganando e sendo enganados. Foi o que Paulo disse no começo dos versos. O homem que faz parte de uma igreja falsa, de uma má pregação, ele não é vítima, ele é cúmplice. Ele ergueu para si, ele ajudou a erguer para si, ele ajudou a financiar, ele ajudou a pôr lá o falso profeta, o falso mestre que lhe prega mentiras. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. O homem que rejeita a pregação da palavra, ele se volta para fábulas, para mentiras. Chesterton, o pensador do século passado, ele dizia que o problema de quando o homem para de acreditar em Deus, não é que ele começa a acreditar em nada, é que ele começa a acreditar em qualquer coisa. Quando o homem para de ouvir a verdade de Deus, ele crê em fábula, ele crê em loucura, ele crê em mentira, ele crê em tolice. Os grandes problemas do nosso tempo não são questões doutrinárias das mais complexas. Não é por causa de interpretação complicada sobre o conceito de justiça, do nomismo variegado, de doma. É doutrina de Deus, é doutrina de Cristo. É doutrina da Bíblia. Não é questões de supralapsarianismo, é igreja, é santidade. O problema do homem é que ele começa a crer em doutrinas as mais complexas, é que ele começa a crer em bobagem, em fábula. Eu estava evangelizando um rapaz na faculdade, ele estava dizendo, olha, eu não acredito em Cristo, não consigo crer em Cristo. Cristo não existe. Com 5 minutos de conversa, o cara disse, não, mas eu creio em sereia. Não, certeza que existe sereia. Creio em ET, UFO, Zona 51, né? ET Bilu, né? Busca em conhecimento, essas coisas. O problema do homem sem Deus é que quando ele tira Deus do centro,
ele coloca qualquer besteira no lugar. E quando você perde a palavra de Deus do centro, quando Deus sai do foco, quando a Escritura deixa de ser o seu norteador da verdade, a tua mente se torna uma gelatina, uma esponja que absorve qualquer coisa. Porque os homens sentem comichão nos ouvidos, têm desejo pelo erro, erguem falsos líderes, acreditam em fábulas, em histórias toscas. Tu, porém, ao contrário do teu tempo, ao contrário do mundo, ser equilibrado, ser sóbrio, ser moderado em tudo. Sejam sóbrios, meus irmãos. Sejam sóbrios crendo na Escritura. Sejam inteligentes crendo na verdade de Deus. A Bíblia diz que é só o tolo que diz no coração que não há Deus. A Bíblia diz que é apenas o temor do Senhor, que é o princípio fundamental da sabedoria. A Bíblia diz em Romanos capítulo 1, que o homem sem Deus obscurece o próprio entendimento para permanecer sem Deus. É unicamente tendo a Escritura como a lente correta de leitura da verdade que nós permanecemos sóbrios, inteligentes, moderados, sãos em um mundo de erro, em um mundo de descrença. É unicamente através da palavra. Diz, sofre as aflições. Crer na Escritura custa caro. Gritar sola Escritura no culto é mole. Crer num sola Escritura que transforma a tua vida custa aflições e sofrimentos, zombarias, escárnios, percas profissionais, financeiras, sociais. Crer na Escritura custa caro e vale cada sofrimento. E vale cada perda. Vale o preço que precisar ser pago para ouvirmos da palavra que nos torna sábios para a salvação. Em tudo sofre as aflições, faz a obra de um evangelista. Isso é fenomenal. O ministério de ensino da palavra de Deus de Timóteo era o ministério de um evangelista. O ensino público da verdade, a transmissão da doutrina, o aprofundamento teológico, isso é evangelismo. Isso é obra de um evangelista, de um missionário. O missionário é um teólogo, o missionário é um homem da doutrina. O missionário é um homem que está pronto para responder os questionamentos de sua época. O evangelista é um homem que está pronto para aprofundar a palavra da verdade. Às vezes a gente tem uma cultura meio ridícula nos seminários de que os piores homens têm que ir para o campo. Os que tiram as piores notas, que não têm capacidade de ser grandes eruditos, é quem vai lá para o interior para morrer porque ele é descartável. Não! O campo é o lugar dos maiores homens. O campo é o lugar dos mais preparados. A obra de um evangelista é a obra de domínio da Escritura e da palavra da verdade. Missões e evangelismo é um aprofundamento a respeito da doutrina de Deus a um mundo perdido. Você não pode ser missionário, você não pode ser evangelista sem o domínio da palavra da verdade. Porque o mundo vai cobrar, é onde a batalha é mais intensa, que as questões mais se colocam. Cumpre a obra de um evangelista e cumpre teu ministério. Cumpre o teu serviço. Cumpre aquilo para o qual você foi separado, que é o ministério da palavra. Quem é que crê na Escritura? Foi mais forte no começo. Mas sempre é mais forte no começo. Porque crer na Escritura pesa. Gritar só de Escritura no mundo sem Deus não é tão fácil. Eu os convido, queridos, eu os chamo, debaixo da misericórdia de Deus, a amarem essa palavra, a viverem por essa palavra, a se colocarem sobre aquilo que Deus tem a nos dizer, que Deus tem nos revelado, Deus tem falado, Deus tem dito. A sua voz ressoa todos os dias e nós a mantemos fechada. Ouça Deus. Ouça Deus. Ouça a voz daquele que pela sua palavra criou os céus, levantou aleijados, deu vida a mortos. Aquele que pela sua palavra há de vir julgar vivos e mortos. Ouça aquele que tem saindo de sua boca a espada. Ouça aquele que tem voz como voz de muitas águas. Essa é a nossa verdade. Essa é a nossa palavra. Esse é o nosso chão e fundamento. Porque é esse livro que nos revela
pessoa de Jesus. Amém? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem nos dito, por toda a revelação que provém da Escritura e por toda a verdade que nós contemplamos a partir do Evangelho. Oramos, Pai, para que a Tua verdade transforme o nosso coração, mude a nossa alma, mexa com o nosso entendimento e que nós não sejamos as mesmas pessoas. Que Teu Espírito sopre palavras de vida através da Escritura. Que sejamos movidos pela Tua lei, transformados pela letra que salva, pelas sagradas letras que são úteis para a nossa salvação. Nos move, Senhor, mas nos move de acordo com a Tua verdade. Se nós oramos e agradecemos, no santo nome de Jesus. Amém.